Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, evangelista Petro Silva, trazendo mais uma ministração da palavra de Deus com o título O Sacerdócio Espiritual Apostólico. Livro base para essa ministração é o livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 10, que nos diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra. Quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me, traz a revelação espiritual desta palavra, para que eu possa ministrar a teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Somos reis e sacerdotes de Deus, enviados para vencer. Amém? Temos uma eleição que não vem de tradições ou de imposições da lei, mas da graça, porque por ela somos sacerdócio real em Cristo. Amém? Glória a Deus. No livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9 ao 14, nos diz que Samuel foi escolhido por Deus dentro desta perspectiva espiritual, pois não era da tribo de Levi ou descendência de Arão, de onde vinham os sacerdotes, mas recebeu uma eleição que vem do chamado sacerdócio espiritual apostólico. Amém? Deus nos fez sacerdotes reais em Cristo, mas o que representa isso no mundo espiritual? Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Samuel ouviu a voz de Deus e entendeu que nele estava sendo iniciado um sacerdócio espiritual apostólico, que não teria mais a degradação que os seus filhos haviam criados naquele tempo. No livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 15 ao 20, Deus chama Samuel para uma obra que nunca tinha sido feita antes. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O sacerdócio carnal muitas vezes é movido pelos interesses e Satanás tem poder de interferência, mas o sacerdócio espiritual apostólico verdadeiro vem de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A degradação que rouba o sacerdócio espiritual apostólico é, em primeiro lugar, a prostituição de valores espirituais. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Isso acontece quando os homens são cruéis, malvados, não respeitam os valores espirituais. As pessoas difamam, rompem alianças e vivem por suas conveniências e interesses. Não encaram a perspectiva verdadeira do que representa esse sacerdócio espiritual apostólico. Amém? Glória a Deus. Janes e Jambres estavam corrompidos pela crueldade e a corrupção, que são marcas da religiosidade. Esta era a situação dos filhos do sacerdote Eli. Estavam corrompidos. Amém? Infelizmente, existe muita corrupção espiritual no meio evangélico. A pessoa se diz servo de Deus, mas não quer sair do mundo. Você precisa ser íntegro e manter os valores espirituais. Amém?
Há pessoas que não oram mais, não jejuam, não leem a palavra e vivem uma vida de aparência religiosa. Em segundo lugar, não se entrega à vida espiritual como se entregam as coisas do mundo. Livro do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. Estamos disponíveis a tudo, muitas vezes, e não estamos 100% disponíveis para o Senhor. Amém? Aqueles homens não tinham ouvidos para a voz do Senhor. E a palavra diz: quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Os filhos do sacerdote Eli estavam associados com o mundo e não com as coisas de Deus. Eles amavam as trevas. Nem sempre o seu melhor é o melhor de Deus. Amém? Mas seu amor ao Senhor tem que ser maior do que todas as coisas. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Não deixe o diabo te conectar com as coisas do mundo. Em terceiro lugar, quando a apostasia e o esfriamento já dominaram a alma. Doutrina de Balaão. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Quando Deus levanta Samuel, ele o levanta para denunciar as obras do diabo. Amém? Para denunciar aqueles sacerdotes corrompidos. Deus não existe na vida de alguns religiosos porque o diabo conseguiu fazer com que eles substituíssem a verdadeira relação com Deus por uma simulação conveniente. Amém? A igreja precisa de sacerdotes limpos, que não aceitam o suborno demoníaco para atrair a Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O sacerdócio espiritual apostólico de Samuel nos faz passar por um processo. Por causa dele, enfrentamos, em primeiro lugar, rejeição, por causa do nosso chamado. Livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. Se você não incomoda o Espírito Santo, o Espírito Santo não está na sua vida. Amém? O sacerdócio espiritual apostólico de Samuel é rejeitado a ponto do povo pedir um rei a Deus. Por isso, não se incomode por ser rejeitado. Samuel sempre teve autoridade e todos reconheciam Deus em sua vida. Amém? Mas ele era rejeitado por não ser um sacerdote segundo o padrão religioso deles. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, o julgamento do povo que acusa sempre o ungido. Livro de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 2 ao 5. A integridade de Samuel superava todas as críticas e malignidades. Amém? Mas o diabo acusador quer destruir o sacerdócio com os seus julgamentos injustos e mentirosos. O Senhor é a sua testemunha e é Ele que vai te julgar e justificar e honrar. Amém? Em nome de Jesus, não fique envergonhado porque você está passando por dificuldade e porque está sendo acusado. Amém? Deus está te dizendo: sou testemunha. Fique na sua integridade. Deus vai te honrar e as mentiras do diabo vão cair por terra em nome de Jesus. Amém? Em terceiro lugar, a rebeldia. Livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13. E 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 ao 23. Vamos ter que enfrentá-lo. Não podemos deixar que esse espírito rebelde de Satanás nos derrote, nem mesmo nos contamine. Amém? Deus nos chamou para ocupar esse lugar na terra, lugar que Cristo
conquistou e entregou à sua igreja. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 ao 6. Samuel passou por tudo isso, sempre diante de Deus e ministrando a palavra. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Rebeldia é oposição à verdade da palavra. O diabo não quer que tenhamos consciência dessa posição de autoridade espiritual, mas ela é uma conquista que Cristo conquistou e entregou à sua igreja. Amém? Se você rejeitar a palavra, você está praticando a feitiçaria. Existem pessoas que dizem que Deus falou com ela e só fazem besteiras. Isso acontece porque não foi Deus, mas sua carne. Amém? Você tem que ser guiado pela unção da palavra. Não seja guiado pela rebeldia. Amém? Deus nos chamou para ocupar um lugar na terra que Cristo ocupou. Livro de Romanos, capítulo 8, e livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 6. Jesus conquistou esse lugar e o entregou à sua igreja. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Declare: eu tenho esse sacerdócio espiritual apostólico em minha vida. Quando você ocupa esse espaço no mundo espiritual, você passa a viver não mais de favor humano, mas de direito espiritual. Amém? Esse é o seu direito. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Como é este sacerdócio espiritual apostólico? Em primeiro lugar, somos sucessores e representantes de Cristo na terra. Você é eleito e o seu sacerdócio é real e espiritual. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 17. O sacerdote tinha herança por causa do sangue humano e sua descendência. Mas nós temos o sacerdócio espiritual apostólico pelo sangue de Jesus. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19. O ofício do sacerdote era sangue e água. Estes eram atributos do sacerdote. Amém? Ele derramava água e sangue para justificar. Livro de Levíticos, capítulo 16, versículo 15 e 24. E livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Somos o sacerdócio espiritual apostólico do sangue de Jesus e da água da vida. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O sacerdote espiritual apostólico é o único que entra além do véu. É uma fonte inesgotável daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, vivemos a promessa que os judeus não viveram. Livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 ao 6. Eles não viveram a promessa, mas nós recebemos de Deus coisas superiores. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A promessa do sacerdócio espiritual apostólico só se cumpre na igreja de Jesus Cristo. Nós somos o Israel de Deus. Amém? Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13 ao 14. As bênçãos de Abraão chegaram até a minha casa e a minha família. É chegado o reino de Deus nas nossas vidas. Amém? Ele vai nos fazer viver a diferença. Temos o sacerdócio espiritual apostólico e a promessa do Espírito Santo. Esta é a principal promessa. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo derramado sobre sua igreja. O que o sacerdote espiritual apostólico tem no mundo espiritual? Em primeiro lugar, vestes de linho como Jesus. Livro de Daniel, capítulo 10, versículo 5. Marcas do sangue nas vestes. Livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 14
e capítulo 19, versículo 13. Palavra de poder em suas bocas. Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 15. Em segundo lugar, pertencemos a uma ordem sacerdotal e espiritual. Livro de Salmos, capítulo 110, versículo 44. Jesus é sacerdote real da ordem de Melquisedeque. Amém? Livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 1 ao 3. O sacerdócio espiritual apostólico, segundo a ordem de Cristo, Melquisedeque, nos deu essa herança espiritual como Israel de Deus. Livro de capítulo 7, livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 11 ao 19. Jesus nos deu esse sacerdócio espiritual apostólico. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em terceiro lugar, temos acesso à glória sacerdotal de Cristo. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 20 ao 22. Jesus, por seu sacrifício, nos fez sacerdotes pelo seu definitivo sacrifício, para que vivamos o poder pleno da glória de Deus, na graça. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 6 ao 12. Deus te dá hoje a porção de sacerdote. Livro de Números, capítulo 18, versículo 7 ao 8. Amém? Recebemos a glória sacerdotal que se encontra apenas no Santo dos Santos. Livro do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22. Nunca mais desvalorize o que você recebeu de Deus. Nunca mais tenha dúvidas da sua eleição. Você tem a herança de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O sacerdote recebe a transmissão da glória de Cristo nos santos dos santos. Moisés recebeu, lá no monte, a transmissão da glória de Jesus, pois sem ela podia enfrentar o faraó. Amém? Moisés tinha a glória de Deus refletida na sua face. Pode se preparar, você vai viver essa glória na sua vida. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Samuel foi o único que, não vindo da tribo de Arão, foi sacerdote, profeta e juiz. As três características de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Ele é sacerdote, tem a palavra profética e vai julgar o mundo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que essa palavra entre no seu coração, em nome de Jesus. Amém.